Fala moçada, bem-vindos! Agora nós vamos fazer a coloração do nosso desenho do Aki, certo? Que não vai ser uma coloração difícil, tá? Vai ter umas cores que são específicas do desenho, mas é bom que você assista o vídeo todo que eu dou umas dicas de outras cores que você possa usar também, beleza? Então, ó, não esquece, primeira parte, se você não viu que eu ensino a desenhar, tá no primeiro comentário fixado, vai lá nos comentários, já se inscreve e deixa o seu like aí para fortalecer o vídeo, você sabe que fortalece demais, né? E mano, sem muitas delongas, né? Vamos logo lá para o nosso tutorial. Você está tendo dificuldade em aprender a desenhar ou evoluir nos desenhos? Eu quero te apresentar um método rápido que te dará aulas 100% práticas, com garantia e certificado, e que já teve a aprovação de diversos alunos, com módulos que vão te ensinar desde os princípios do desenho, a criação de personagens e até coloração dos seus desenhos, além de cenários e muito mais. Conheça o meu mais novo treinamento Desenhe Agora do Zero, o link está na descrição. E galera, vamos lá começar a coloração do nosso desenho. Ó, aqui nessa base da orelha eu vou usar uma cor chamada sépia, tá? Ó, se você não tem essa cor, você pode usar o preto mesmo, usa ele bem clarinho e veja que com o sépia eu fiz uma parte mais escura e uma parte mais clara, né? E também fiz na outra orelha dele e os destaquezinhos de sombra aqui na base dos olhos do cachorro, beleza? Juntamente com a base do nariz também que a gente vai trabalhar. Enfim, partes mais escuras aqui no cachorro a gente usou o sépia. Aí se você não tem, você pode usar o preto tranquilamente de uma forma mais clara. Aqui nessa base do olho do cachorro eu vou usar um rosa bem escuro. Ele é muito parecido com aquela fúcsia que vem na caixa de 48 cores do Faber-Castell. E claro, se você não tem esse aqui, você pode usar o vermelho, você pode usar o vinho, que vai ficar muito semelhante também, tá? O vermelho escuro no caso, tá? Não usa o vermelho normal, senão vai ficar estranho demais também, certo? E com esse rosa eu vou passar vários efeitos aqui na base do olho e do nariz também, beleza? Lembrando que eu só estou dando sugestões de outras cores que você pode usar no desenho, tá? Mas as cores que tem que ser são essas aqui. Vou pegar um cinza escuro, vou fazer uma base aqui na parte de dentro da orelha, né, que eu tinha deixado claro. E agora eu vou fazer tipo uma sombra, né? Eu vou trabalhar duas camadas de sombreamento nessa base do cachorro, tá? Então eu vou fazer uma sombra mais escura. Veja que eu não vou exagerar no sombreamento, eu vou passar apenas em algumas partes para não ficar tão estranho assim no desenho, tá? Vai ser somente para dar um destaque a mais. E logo em seguida eu vou vir com um cinza azulado e vou fazer o efeito aqui de segunda camada de sombreamento, digamos assim, né? E aí eu vou colocar mais uma sombra no cachorro. Agora, claro, essa eu vou avançar mais, né? Eu vou pegar mais espaço, tá? E aí vai ficando um efeito bem bacana. Ele vai ficar com tipo um efeito de iluminação e sombreamento muito bons aqui no desenho, tá? Em seguida, para melhorar ainda mais esse cinza azulado, eu vou passar um branco para deixar ele bem uniforme. Veja que vai ficar bem legal. Eu passo também em algumas partes onde tem o cinza escuro que eu já tinha usado. Com canela eu vou fazer meio que um sombreamento por aqui para essa parte do cachorro, certo? Aí logo em seguida eu venho com o laranja e faço o preenchimento total. Veja que não deu muita diferença, né, passar o laranja por cima do canela, mas pessoalmente você consegue ver que existe uma diferençazinha e dá um efeito até mais legal para essa coloração laranja dos olhos, tá? Vou voltar com o cinza azulado e vou fazer um efeito aqui na base dos dentes dele, deixando um brilho, né, na parte central. Cada dentezinho eu vou deixar um brilho para deixar bem bacana. E beleza, essa base do cachorro está praticamente pronta. Agora a gente vai passar para fazer os detalhes do Aki. Para fazer o Aki eu vou começar com o preto. Esse preto ele vai servir para pintar a parte do cabo, né? No caso aqui eu vou preencher todo, vou deixar somente os detalhezinhos de formas geométricas, né? Ali das amarras. E agora eu vou usar também como sombreamento do terno dele, certo? Então o terno dele vai ter esse sombreamento bem escuro mesmo de preto, tá? A gente vai fazer um sombreamento onde eu vou deixar desenhando, né? Eu vou desenhar as partes que eu quero sombrear e vou preencher. Mas claro, não vou exagerar porque o terno dele tá pegando muita iluminação, então o preto ele vai ser mais aquela sombra escondida mesmo, tá? Aquela sombra mais pesada, mas que vai deixar um destaque super bacana no desenho, tá? Em seguida eu venho com o cinza escuro e vou fazer toda essa base preta do terno iluminada, no caso, né? É como se estivesse pegando muita iluminação, então ela vai ficar com aspecto cinza escuro, tá? Então aí eu vou preenchendo tudo, né? Vou colocar também na parte da gravata, lembrando que a gravata também vai ser preta e também vai pegar por fim esse aspecto, beleza? Eu aproveito o cinza escuro e faço uns efeitos de sombra aqui nessa base da espada para dar um efeito metálico por ela também, né? Nessas partes de ferro da espada, tá?
Vou aproveitar logo, voltar aqui com o cinza azulado e fazer o preenchimento dessas partes da espada para deixar já legal, beleza? E aí vai ficar completinho. E aproveitando o cinza azulado, nós temos também a base restante do terno, que é essa parte branca do terno, né? Onde eu vou deixar um sombreamento bem legal aqui em tudo, né? Nessa parte do colarinho, na parte do peitoral e essa outra do braço também, colocando um efeito bem legal com o cinza azulado, certo? Lembrando também que o cinza azulado eu vou fazer um leve efeito na base de cima do olho, que é tipo uma sombra que tem ali na parte de cima do olho. E aí eu volto com lápis de cor branco e faço o preenchimento por cima desse cinza azulado para deixar ele um pouco mais uniforme, né? Já que eu não estou forçando tanto quando eu estou passando no desenho. Agora aqui nós vamos fazer o seguinte, eu vou pegar o sépia novamente, você pode pegar o preto tranquilo, tá? Só que nessa parte aqui, cara, do cabelo, nem vai adiantar tanto, tá? Eu usar o sépia agora. Então se você quiser, você nem faz, certo? Você deixa para fazer depois, que eu vou explicar outra forma de você fazer o sombreamento do cabelo. Mas na basezinha da espada, que vai ser vermelho, você pode passar o sépia. Então aqui no caso eu venho com um azul turquesa e vou fazer o preenchimento completo aqui do desenho. O azul turquesa, como vocês veem, esse azul bem escuro, né? Ele é muito escuro mesmo, tá? Então aí eu preencho completo. Então veja, nessa parte aí eu vi que o sépia ele não adiantou de nada, cara. Então depois eu voltei com o preto e passei por cima dele, ó. E aí já consegui gerar um sombreamento legal na base do cabelo, tá? Então não adiantaria eu ter feito um sombreamento antes com o sépia, beleza? Então aí tá o detalhe do cabelo para vocês. Agora aqui vamos para a parte da pele dele, né, que é a parte final do desenho. Eu vou usar aqui um bordô para fazer as sombras. Se você não tem, você pode usar o marrom mesmo para fazer, colocando de uma forma um pouco clara também, né? E aí eu vou desenhando os detalhes aqui onde eu quero sombrear e vou preenchendo. Veja que eu sempre desenho, né, a parte que eu vou preencher de sombreamento, tá? Então faço todos os desenhos aqui nessa base da pele e depois preencho. Lembrando que essa basezinha aqui da espada dele é vermelha, então eu já vou preencher logo. E veja, aqui o sépia ele fez diferença, né? Ele deixou um sombreamento ali na base de cima. O olho também do aqui é azul, eu vou usar um azul escuro aqui, chamado azul real, tá? E agora aqui eu posso finalizar a pele com o rosa claro. No caso aqui eu estou usando o rosa claro do Super Soft, mas você pode usar do Ecolápis ou qualquer outro lápis que tenha o rosa claro na tonalidade de pele aí para vocês, tá? Então aqui eu vou preenchendo a base do sombreamento que eu tinha feito com o bordô e depois eu vou preenchendo a base da pele, né? Para deixar tudo certinho. E claro, como eu fiz um pouquinho leve também, eu vou passar o lápis de cor branco por cima de todos esses detalhes da pele, já para deixar algo bem bacana aí para vocês. E para finalizar o nosso desenho, eu vou fazer apenas uns efeitos aqui na base do cachorro, né, também, e na base da espada, tá? Uns efeitos de brilho, né, principalmente nos olhos do cachorro aqui, na parte do focinho e na parte do olho do aqui também eu vou colocar um efeitozinho de brilho com essa caneta Posca, beleza? E veja como vai ficar bem legal. Bom, e aqui temos o nosso desenho finalizado, eu espero que você tenha curtido. Essa foi a coloração que eu quis trazer para vocês. Eu gostei demais do resultado final, espero que você tenha curtido também. Não esquece de deixar o like aí e até o próximo vídeo. Não esquece também de se inscrever no meu curso online, tá? Onde eu ensino coloração, desenho, enfim, várias coisas. Criação de personagem é muito completo, cara. Já tem vários alunos aprendendo e desenvolvendo seus desenhos. Link na descrição e até mais.